Cumprimentar o Unijuí. Não é a primeira vez que participo de uma atividade aqui com o Unijuí. É uma satisfação retornar ao Unijuí. Cumprimento a professora Rosane e a professora Neuci, que fizeram esse convite. Cumprimento também o professor Paulo Marcelo Scherer pela apresentação exagerada. Obrigado. Agradeço também e cumprimento o professor Paulo Leal, que está nos assistindo, está acessando pelo YouTube. Cumprimento os estudantes, que vi que são mais de 300. E cumprimento também o juiz da cidade, a quem eu transmiti a notícia desse nosso evento de hoje, e a todos aqueles que nos assistem. Cumprimento as professoras que estão aí, a doutora Daniela, que já está pronta para falar, e eu falo pouco, não se preocupe, professora. E a professora que falou há pouco, a professora Luciane, com uma palestra brilhante, nos lembrando Mauro Capelletti, o artigo 6º do Código de Processo Civil, que se sobrar tempo, tentar falar sobre o artigo 6º do Código de Processo. A minha fala aqui hoje, professores e estudantes, é como juiz apenas. Eu não sou professor, como as outras duas palestrantes, embora tenha algum estudo incompleto de mestrado, mas minha presença aqui é como juiz, para prestar um depoimento da minha atuação como juiz. O rigor dos conceitos, os estudantes podem verificar em sala de aula. Algum equívoco que eu faço no uso de um ou outro conceito, eu não me preocupo, porque os estudantes têm professores competentes para corrigir em sala de aula. Então, minha preocupação aqui não é exatamente com o rigor dos conceitos. A minha preocupação e intenção aqui é passar um depoimento como juiz, e nem tanto a minha opinião, embora venha junto, mas é mais um depoimento de alguém que está junto do direito do trabalho há tanto tempo, como diz o professor Paulo Marcelo Scherer. O primeiro depoimento que eu faço, e está impregnado com a minha opinião, mas é depoimento: o direito do trabalho é uma conquista civilizatória inafastável. O direito do trabalho é uma conquista civilizatória inafastável. Superamos a escravidão. Você tem resquícios dela, você tem formas modernas de escravidão, mas ela está superada. Superamos o feudalismo. Práticas do feudalismo como resquício existe, mas como sistema econômico está superado. E então o direito do trabalho é uma conquista civilizatória inafastável. Tem resquícios de sistemas e relações anteriores. É óbvio que tem resquícios. Nós vimos outro dia uma fala sobre salário por hora. O direito do trabalho sempre admitiu o salário por hora como algo excepcional, como algo periférico, porque o central do direito do trabalho, como construído, é um salário fixo, mensal, conhecido previamente. Salário por hora é algo excepcional, periférico. Nós vimos outro dia um discurso de que o salário por hora pudesse ter uma centralidade. Não é. O rumo da história não aponta para isso. Pode existir, somos a favor do salário por hora, como algo especial, excepcional, numa ou noutra situação. Enfim, a minha primeira ideia que eu passo aos senhores é esta: o direito do trabalho é uma conquista civilizatória inafastável. Sistemas anteriores deixaram resquícios que vamos superando ao longo do tempo. Nós estamos num país que tem mais tempo de escravidão do que de regime assalariado. Escravidão mais de 300 anos, regime assalariado menos de 300 anos. O direito do trabalho tem dificuldades. Óbvio que tem dificuldades. Mas se eu apontar para os senhores 3 grandes dificuldades de outras áreas do direito, que são muito maiores do que as dificuldades do direito do trabalho. O direito penal. O direito penal tem a questão do sistema prisional que não está resolvida, quase que em nenhum país do mundo. O país mais rico do mundo tem números elevadíssimos. O Brasil é o segundo maior número de presos no mundo.
Eu poderia dizer que são 600 mil, que são 650, que são 750, ou poderia dizer que são 770 mil brasileiros encarcerados. 770 mil brasileiros encarcerados. Se sobrar tempo, vamos ver depois qual é o tipo de crime que os levou ao cárcere. Segunda maior população carcerária do mundo, com números inexatos. Eu falei em 770, mas há quem diga que é um pouco menos. Então, nem o número está acertado. O direito à família. Por mais que o direito à família tenha evoluído, a realidade é muito mais complexa do que o previsto nas nossas leis. O direito à família tem dificuldades de acompanhar a complexidade da sociedade atual. Se é que algum dia acompanhou. O direito das crianças. O ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, é uma contribuição do Brasil para o mundo. É um documento da humanidade. É um documento da humanidade, o ECA. E mesmo assim, o número de crianças vítimas de violência física é astronômico. Eu indico um site aqui com números anteriores à pandemia, número de crianças espancadas por dia no Brasil. E não é diferente nos outros países do Ocidente. Eu pergunto aos senhores, nesses dias de pandemia, essa violência física contra criança e adolescente diminuiu ou aumentou? Então, o número que eu trago no meu site é pequeno, perto do que temos hoje nos dias de pandemia. De violência física e verbal contra as crianças e adolescentes. Esse caso de São Mateus, no Espírito Santo, isso é um escândalo mundial. A criança de 10 anos. Nós tivemos esta lei de julho, 4.022, que quem é conivente com uma agressão à criança também está mal na ilegalidade. Mas eu digo isso aos estudantes de menor idade. Se tiverem uma situação assim, procure aconselhamento de um professor ou de um colega mais experiente na vida. Porque o pai, o padrasto, a mãe, a madrasta, que bate no filho, também bate no vizinho. É uma situação delicada e difícil. Se tiverem numa situação assim, não sejam coniventes, mas procurem o auxílio de um professor, de preferência de direito penal, ou de um colega com maior experiência de vida. Não sejam coniventes, mas tomem cuidado. São situações difíceis. Os dias atuais trazem dificuldades maiores. E uma nova sociedade, e uma nova realidade econômica. Nós temos dados de que na China 25% do comércio é eletrônico. Nos Estados Unidos, 20%. No Brasil, 15%. E o nosso comércio tradicional? Como vai funcionar? Todas aquelas pequenas e médias lojas, tudo isso que nós conhecemos como comércio, como vai funcionar? Aqui é só 15% eletrônico. Nos Estados Unidos é 20%. Na China é 25%. Direto da fábrica para o consumidor, tudo isso que nós conhecemos para o comércio, como fica? A velocidade das transformações econômicas é muito grande. Nós tivemos em 1º de julho uma greve de teleentregadores. O tradicional nosso do direito do trabalho é a greve do empregado contra o empregador. Eu quero mais salário, eu não pago, eu pago, eu não pago.
é a reivindicação direta. Tem outro tipo de greve, greve de solidariedade, greve política, mas, enfim, o original do direito do trabalho é a greve empregado contra o empregador. E a greve de teleentregadores? Era contra o consumidor? O discurso daquele principal líder de São Paulo era quase que um chamamento aos consumidores. É uma greve contra as empresas que usam teleentregador? É uma greve contra os órgãos públicos? A Prefeitura de São Paulo fez uma norma muito interessante, com alguns cuidados de saúde e de plano de saúde. Uma norma muito interessante, que merece estudo, mas vejo com dificuldade a implementação dela. Plano de saúde para acidente, o número de motoqueiros que se acidentam por dia em São Paulo é superior ao número de algumas guerras que tem. Mais de um motoqueiro acidentado de modo grave por dia em São Paulo. Então, esta greve de 1º de julho nos coloca da aviação comercial, a aviação comercial não entrelaçada com a aviação militar, aqui não é entrelaçada com a aviação militar americana, norte-americana. Qual vai ser o futuro da aviação comercial? Tanto as viagens como a fabricação de aviões. Um setor importante da economia, qual vai ser o futuro dele? Vai entrelaçar com a aviação militar ou não vai e vai desaparecer? Tem uma terceira proposta? Tomara que exista. Num primeiro momento, são essas duas. Entrelaça com a aviação militar, muito ruim, ou deixa de existir, também ruim. Existe uma terceira proposta? E a aviação é importante nos dias atuais. Enfim, dificuldades de fora do direito do trabalho e dificuldades de dentro. Tem uma luz na questão do teletrabalho. Nós trouxemos outro dia um juiz da Espanha, José Fernando Lousada Rochena, falou para nós na nossa turma no tribunal, durante 20 minutos, e mais da metade do tempo de fala dele é sobre teletrabalho na Espanha. Eu tenho dados que eu menciono nesses textos meus, que eu passei para as professoras e certamente vão passar para os alunos, alguns sites que indicam que 1/3 dos trabalhadores pode ou já está no teletrabalho. Acho que é um dado um pouco exagerado. Acho que não seria 1/3. Acho que não seria 1/3. Mas, enfim, existem estudos do IBGE tentando quantificar melhor essa questão do teletrabalho, que os otimistas dizem que poderiam ser 1/3 dos trabalhadores. É uma luz que você tem, que já estava acesa antes e que se fortaleceu nesses dias de pandemia, a questão do teletrabalho. Até porque as nossas grandes cidades estão com dificuldades. Em São Paulo, 20% dos trabalhadores gasta 2 horas para ir trabalhar e mais 2 horas para voltar para casa. 20% dos trabalhadores de São Paulo gasta quase 4 horas por dia para se deslocar. Dia de chuva, trabalhador pobre em São Paulo leva mais tempo se deslocando do que trabalhando. Dias de chuva em São Paulo, um trabalhador pobre leva mais tempo se deslocando do que trabalhando. Então, o teletrabalho é uma luz que se acende e com mais força nesses dias. Eu aponto aqui que talvez pudesse ser 1/3 dos trabalhadores. Acho que tem um exagero neste dado que eu passo aos senhores. Enfim, são possibilidades, são dificuldades de fora do direito do trabalho e também dificuldades e possibilidades de dentro do direito do trabalho. O limite da jornada. Está mais do que na hora de discutirmos o limite da jornada.
Não tem sentido esta jornada de 44 horas. 44 não divide por 5. É muito grande o número de processos nossos na Justiça do Trabalho discutindo uma maneira de dividir 44 por 5. Existem regimes de trabalho os mais criativos e confusos possíveis. Porque 44 não divide por 5. Duas questões. Os regimes compensatórios mais enlouquecidos possíveis e o desrespeito ao limite da jornada. Não tem sentido fazer o trabalhador ficar até o final das 44 horas. Temos que avançar para um maior respeito e um outro número de limite da jornada. Isso tem a ver com a questão dos acidentes e doenças do trabalho. O Brasil já foi apontado como o 4º país do mundo em acidentes e doenças do trabalho. Isto que temos aqui é a subnotificação. Mas 4º país do mundo como acidente, em acidentes e doenças do trabalho. O papel do Justiça do Trabalho tem sido importante quando nós passamos a ter esta competência para acidentes e doenças do trabalho. Mas ainda precisamos avançar mais nessa questão dos acidentes e doenças do trabalho. Isso é o que eu trago para os senhores do direito do trabalho. Queria trazer uma visão mais positiva na questão da justiça do trabalho. Com todas as dificuldades e possibilidades do direito do trabalho, assim como em outras áreas do direito, a justiça do trabalho, por ser mais recente, por ser mais moderna, por ser mais nova, tem um funcionamento melhor se comparado com outros ramos do judiciário. Nós temos hoje, na Justiça do Trabalho em todo o país, praticamente todos os processos em meio virtual. Nós temos uma celeridade muito maior do que a Justiça dos Estados. Não comparo com o Rio Grande do Sul, mas comparo com a média. São Paulo, Rio, Minas Gerais. São Paulo tem o Tribunal de Justiça, que é dito como o maior tribunal do mundo, numericamente. Mas a celeridade no Tribunal de Justiça de São Paulo não é elogiável. Celeridade, publicidade, um direito processual mais participativo. O direito processual do trabalho é muito mais participativo, como manda a Constituição, como aponta o Código de Processo Civil. Ouvindo a professora que falou há pouco, ela lançou ideias que eu diria que apontam para um direito processual mais participativo. A conciliação tem a ver com isso. Tem a ver com isso, um pouco com a fala da professora, e mais também com essa ideia de um direito processual participativo. É isso que a Constituição quer. É isso que o Código de Processo Civil aponta. Então, eu digo aos senhores que a Justiça do Trabalho vai bem, vai melhor até do que o próprio direito do trabalho. Pelo menos nessas questões de celeridade, de publicidade, de direito processual participativo. No direito processual, na questão recursal, nós tivemos uma aproximação muito grande do sistema, não mais europeu, mas no sistema norte-americano. Na turma que eu participo, nós traremos agora no final do mês, e já passei os indicativos para a professora Rosane e a professora Neuci, para que assista e leve os alunos a assistir, um juiz dos Estados Unidos, que vai nos falar do maior uso dos meios virtuais nestes dias, e no que será o direito processual posterior aos dias de pandemia. Inclusive, algum detalhamento, que outro dia ele apontou no debate aqui no país, salas do júri com maior espaço. Salas do júri com maior espaço. Então, uma nova realidade que nós teremos que pensar, e se nós estamos nos aproximando da experiência norte-americana,
e não tanto só na experiência europeia, vamos ver o que tem de novidade nesse sistema norte-americano. E que lá também existe um direito de trabalho evoluído e muito cuidadoso. Eu aponto aos senhores que têm interesse os escritos do Procurador do Trabalho do Rio de Janeiro, Cássio Casagrande. Eu tenho 2 textos dele aqui sobre os números dos processos trabalhistas nos Estados Unidos. Não são números menores do que os processos aqui do nosso país. Tem normas federais, nas diversas unidades, nos municípios, tem muita norma, é muito mais complexo, inclusive, do que nós temos aqui. Professora Rosane, professora Neuci, aqueles textos que eu passei às professoras, aqueles itens, se quiserem passar aos alunos, mesmo que são em forma de itens, não em forma de texto, mas é que ali eu indico vários sites. Indico 2 sites aqui, 2 textos do Procurador do Rio de Janeiro sobre os Estados Unidos, indico 3 textos meus desses dias de pandemia, indico algumas falas de juízes que nós trouxemos na turma que eu participo do tribunal e mencionar rapidamente 2 ou 3 desses juízes para finalizar já. Pode ser ainda, professora Rosane? Fique à vontade, tem um tempo ainda. A ainda. Daniela quer falar ou espera mais 1 minuto, 2? Pode ser mais uns 10 minutos. A turma que eu participo no Tribunal do Trabalho, nós temos o hábito de, nas sessões, nós temos 2 tipos de sessão. Sessão virtual, que julgamos 300, 200 processos por semana. Sessão virtual, de segunda a sexta, não tem um ato presencial. E temos também sessão telepresencial, com a presença virtual de advogados e dos juízes que participam ali, e julgamos, então, só 30 processos. Na virtual, de segunda a sexta, julgamos 200 ou 300. Na telepresencial, julgamos 20 ou 30. Nessas sessões telepresenciais, nós temos convidado alguns juízes nesses dias de pandemia. Convidamos uma juíza aqui do Estado, Carolina Gralha, ex-presidente da AMAT, Associação dos Juízes do Trabalho. Convidamos um juiz da Argentina, que nos falou das normas que tem na Argentina sobre impedimento, dificuldade, desestímulo às despedidas. Porque a primeira preocupação do direito do trabalho nesses dias de pandemia foi de diminuir o número de despedidas. Na Argentina, conseguiram. Trouxemos um juiz do Chile que nos falou da precarização, da terceirização que tem no país, no Chile. Nos colocou números elevadíssimos e nos colocou da enorme dificuldade que vai ser para o funcionamento da Justiça do Trabalho após os dias de pandemia. Os senhores que são professores e que são estudantes sabem que a parte mais difícil de uma audiência trabalhista hoje de primeiro grau é fazer a presença das partes. Tem empresa terceirizada, tem a outra empresa, tem o sócio que é sócio de uma, não é sócio da outra, o reclamante só conhece a segunda empresa, não conhece a primeira. Dar a presença das partes hoje numa audiência trabalhista não é fácil. Às vezes é a parte mais difícil da audiência. E a precarização no Chile é muito elevada. Não se encontra a empresa correta para notificar. E isso é o que o juiz chileno nos disse. Trouxemos um juiz da Espanha, que eu já mencionei antes, que nos falou, acima de tudo, sobre teletrabalho. Ele aponta com uma luz desses dias e também falou de questões de distanciamento. E traremos, como eu disse, no final de agosto, um juiz dos Estados Unidos, que vai nos falar sobre as questões que eu mencionei antes, e renovo o convite que a professora Rosane e a professora Neuci saberão passar aos alunos. Professoras, estudantes, colegas
e servidores aqui do gabinete que estão assistindo, a assessora Cássia não quis entrar aqui, entrou no YouTube, e algum outro do assistente do gabinete, os juízes da cidade, caso tenham assistido. A vontade de falar é muito grande, mas em respeito ao tempo de todos, em respeito à professora Daniele, que vai nos falar de questões importantes, eu paro por aqui e finalizo dizendo: a Justiça do Trabalho vai bem, a Justiça do Trabalho está funcionando, o direito do trabalho vai bem, mas tem enormes desafios pela frente, que não são pequenos em outras áreas. Nós vivemos num país que tem 60 mil pessoas recebendo esse benefício de R$600. E nós todos acompanhamos a dificuldade que é a implementação desse programa. E mesmo assim, alguém já disse que este programa de renda mínima deveria alcançar 100 milhões de pessoas. E alguém já disse que programa semelhante já existe em outros países, e na Índia deveria alcançar, não alcança, mas deveria alcançar 1 bilhão de pessoas. Porque a classe média na Índia é de 200 a 300 milhões. As classes pobres são 1 bilhão de pessoas. Como é que se organiza isso? Aqui temos dificuldade no programa de renda mínima para 60, que deveria ser para 100 milhões. E na Índia, como se organizará um programa de renda mínima para 1 bilhão de pessoas? Esse é o mundo que nós temos pela frente. Coragem, paciência e sucesso a todos nós. Obrigado pela atenção.